E aí, tudo bem? Primeiro ano. Sexta semana, terceiro volume. Nosso tema da sexta semana é Quilombo dos Palmares e Revolta dos Malês, tá? Esses dois episódios, eles foram escolhidos como um ponto de referência no que se trata da resistência dos escravizados no Brasil, tá? Então, o nosso primeiro tema aí é um tema que vocês provavelmente já conhecem. Eu já falei dele algumas vezes, né? E nós vamos assim dar como é que eu vou falar? Vamos dar aí um trato nele, um en passant, como diriam os franceses, né? Vamos dar uma passada para a gente poder relembrar e entender alguns pontos sobre o Quilombo dos Palmares. Tá. Primeiramente, ele vai ficar na Serra da Bahia, no atual município, né, de União dos Palmares, em Alagoas. No Brasil colônia, vai pertencer à capitania de Pernambuco, tá? Período da sua existência, né, o período principal de 1797, sim, logo após a invasão e colonização desse território que vai ser o Brasil, tá? Com núcleos remanescentes até 1694, quando ele cai, e alguns núcleos remanescentes até o século XVIII, até 1710. Então esse é o período, se nós formos contar tudo, mais de 100 anos de existência, tá? A fase histórica que vai pegar é o Brasil colônia, e o principal acontecimento das regiões é 1624 a 25, primeira invasão holandesa, e 1630 a 1654, tá? A invasão de 24 anos dos holandeses no Brasil para dominação da região açucareira para poder vender, né, na Europa. Os principais líderes, na verdade, são os últimos líderes, né? Com 100 anos de história, com quase 100 anos de história, você vai ter inúmeros líderes, tá? Então nós vamos, na verdade, saber dos últimos, que foi o registro, tá, do final da existência até derrocada do Quilombo dos Palmares. Você vai ter o líder Ganga Zumba, tá? E depois o seu sobrinho Zumbi. A esposa Dandara vai destacar como guerreira, organizando a resistência feminina a invasões pelas quais o quilombo passou. Bem, isso é uma questão interessante, que todos os líderes foram da resistência, os que nós conhecemos e os que nós não conhecemos, não é? A Dandara é conhecida, mas muito provavelmente você vai ter outras mulheres que, logicamente, vão organizar a resistência para ninguém quer ser escravo, né? Então você vai ter essa característica. Então essas questões são muito colocadas como é que eu vou falar para vocês, mas da conjuntura do momento atual, onde você precisa de figuras feministas, de mulheres negras, no qual o momento presente tem que se identificar. Ela não vai ser a única e não vai ser a última deste período. Então nós temos que salientar isso. Todas as mulheres, tá, do Quilombo dos Palmares, elas são, não é, mulheres da resistência, lutam pela sua liberdade, liberdade dos seus filhos, liberdade, né, dos seus companheiros, dos seus familiares. Então o nome Dandara representa, né, todas, assim como Ganga Zumba e assim como Zumbi, tá? Então você tem essa característica. Qual a sua importância histórica? Né, vai ser o maior e o mais organizado quilombo que nós conhecemos, tá? Do Brasil, tendo existido por quase um século. Por isso vai se tornar como um símbolo de luta dos escravizados e escravizadas contra a escravidão. Outro parênteses que eu quero dar. Essas são questões atuais, tá? Esse símbolo de resistência é a vida que segue, né? Você vai resistindo da melhor forma possível. A forma de quilombos é uma das formas de resistência, ela não é a única, tá? Você tem a luta pela alforria, você tem a invasão, a morte dos senhores, você tem a compra da alforria, você tem a questão de você poder plantar numa terra que é chamada de brecha camponesa, aonde o escravo ele vai ter uma terra para si, para plantar e passar uma parte da sua produção para esse senhor que não precisa se preocupar. Não é com isso, ele preocupa só com a produção principal dele. Tá? Então você vai ter essas características. Tá? O local onde existiu
hoje em dia é um parque, né? Memorial dos Campos Palmares, e o 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, é o dia que nós temos datado como a morte de Zumbi. Por que eu estou falando isso? Porque isso são datas que, não vou falar que elas são imprecisas, mas elas são datas que você, né, tem que tomar cuidado, porque elas são datas que podem ter algum entendimento no sentido assim de questionamentos para hoje em dia, tá? Então você tem essa característica. Oficialmente é dia 20 de novembro, é feriado em alguns lugares, no estado de São Paulo é feriado, tá? Aqui em Minas não é, então você tem essa característica. Eu não sei se em um outro estado essa data é feriado, não me recordo agora, tá? Mas isso não importa. O importante é entender por que Palmares vai se tornar esse símbolo de hoje em dia. Tá? Os primeiros registros sobre o Quilombo dos Palmares são de 1597, formado por escravizados que conseguiram fugir das lavouras de cana-de-açúcar da então capitania de Pernambuco, vão se esconder na Serra da Barriga, não é? Que é uma região de Mata Atlântica, ainda é, se eu não me engano, né? Se isso não foi devastada totalmente, mas eu acho que resiste ainda, né? A floresta, não é? A Atlântica ali, a Mata Atlântica, floresta não, perdão, a Mata Atlântica. Tá? Vai sofrer um aumento, não é, do seu potencial de ocupação no período das invasões holandesas, porque você vai ter uma guerra que os portugueses e os ditos, não é, colonizadores, os portugueses, as tropas que eu estou falando, mais os donos do engenho, porque eram portugueses nascidos no Brasil, né, ou portugueses de nascença, vão travar contra os holandeses. Então você vai ter essa característica. Tá? Por causa dessa guerra, muitos produtores, né, muitos donos de engenho vão fugir, não é? Vai haver uma quantidade muito grande de escravos que também vão conseguir escapar, porque, como está dizendo o seu texto, a vigilância diminui, a vigilância diminuindo, você tem oportunidade de fuga. Tá? Palmares vai ser uma área formada por vários núcleos habitacionais, mocambos, não é? O Quilombo é um lugar de resistência, não é? É um acampamento, uma aglomeração que vai reunir pessoas guerreiras, né? Guerreiros, homens e mulheres, que vão lutar por alguma coisa. No caso do Brasil, vão lutar pela sua liberdade, tá? Vão viver indígenas, brancos, pobres. Os habitantes vão viver como os indígenas viviam, da caça, da pesca, coleta de frutos, uma agricultura de subsistência, onde você vai ter feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Então você vai ter essa característica. Além disso, vão fazer cerâmicas e vão praticar metalurgia, porque muitos dos escravizados que vêm para cá têm habilidade, têm a ciência da técnica da metalurgia e vão fazer comércio com pequenos povoados, vão fazer comércio, não é, com algumas pequenas fazendas. Então vai existir uma troca muito grande entre os mucambos, né, o quilombo, com a região como um todo. Então, não quer dizer que o quilombo ele viveria isolado, fugindo, tá, a todo momento dos seus opressores. Havia uma troca, sim, de produtos, de informação. Então, nós temos isso muito bem registrado, tá? O quilombo fora da área do quilombo, com os quais trocavam parte do que produziam por armas, munições, cachaça. Então você vai ter isso como característica, tá? Bem, a localização dos núcleos vai ser descoberta pelos senhores de engenho, né, e pelas autoridades de Portugal. Vão ser organizadas, né, enviadas para Palmares várias expedições, várias bandeiras, várias entradas, não é? E na intenção de destruir, capturar seus habitantes para reescravizá-los, tá? Os holandeses, enquanto vão permanecer em Pernambuco, vão fazer a mesma coisa,
tá? Na luta contra essas expedições, em 1675, vai se destacar a figura de Zumbi, né? Ele é sobrinho de Ganga Zumba, que é o rei da resistência aos muitos ataques que o Quilombo vai sofrer. O seu tio vai fazer um acordo no qual vai, né, receber terras oficiais do governo da coroa portuguesa, e ele vai para essas terras. Zumbi não concorda com isso, né? Diz a história, diz o registro que ele se mantém aonde Palmares, né, aonde o mocambo do macaco ficava, não é? E você vai ter isso como característica. O Ganga Zumba, ele é traído, ele é envenenado, as pessoas são reescravizadas, não é? E a partir disso o Zumbi passa a ser o único líder, né? Alguns dizem que o próprio Zumbi envenenou o seu tio, mas nós não temos registro disso, são só assim, suspeitas históricas, né? Então, como a gente não tem um registro, não é oficialmente. Ele é morto, as pessoas são escravizadas e Zumbi passa a ser o líder de uma luta. Vamos colocar alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o Brasil está se construindo, né? Então vamos supor, isso é um exercício que eu não gosto de fazer, mas vamos supor, só para vocês entenderem o nível, né, de entendimento daquele período. Vamos supor que Palmares resistisse e se estabelecesse como um quilombo, depois como um reino e depois como um país. Então nós teríamos no Nordeste brasileiro um país africano, não é? Nitidamente composto por ex-escravizados dentro do território que seria o Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil está sendo construído. Ele não existe enquanto país. Ele é uma colônia. É uma colônia que os historiadores vão denominar como colônia de exploração. O rei português, ele vai tratar, não é, Ganga Zumba como um rei, como um rei daquele território. Porque aquele território não era de ninguém. Ele vai se transformar, ele vai ser ocupado pelos portugueses, seus descendentes que vão ser nós, os brasileiros, posteriormente. Tá? Então o Brasil ele é construído, tá? E nesse momento ele está sendo invadido. Então você está expulsando os índios, matando os índios, trazendo, não é, pessoas da África para serem escravizadas, e você vai construindo dessa forma. Assim como se os holandeses permanecessem em Pernambuco, poderíamos ter uma região falando holandês. Não sei se o holandês fala holandês, falou outra língua, né? Mas falando holandês. Então, o que vai acontecer? O Brasil está sendo construído. Por que, Alan, você está falando isso? Porque essa ideia de país pronto, não é? O Brasil, não é? Foi isso. Roubaram o ouro do Brasil. Se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, parece que ele já existe, né? E você só ficava indo para lá e para cá. Não, ele está sendo construído. Tá? Então, o rei português ele dava status, né? A coroa portuguesa dava status de rei, não é, aos líderes do Quilombo dos Palmares, uma grande região, muito bem organizada e que fazia comércio, tá? Eu quero aproveitar, não estamos falando disso, mas eu vou aproveitar nesse vídeo, né? Se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, você vai ouvir muito isso da internet, essas besteiras que vocês escutam, não é? Pessoal que isso não existe, porque os holandeses são. Não seria melhor, tá? Você vai ter. O Caribe, tem ilhas do Caribe que foram colonizados por holandeses e são pobres da mesma forma. Então, não quer dizer que eles sejam melhores que os portugueses ou mais competentes que os portugueses. Não. Eles são exploradores, são invasores, mataram, não é? Cometeram também genocídio. Então, não é uma coisa agradável, tá? Aos poucos, os quilombolas que conseguiram sobreviver aos ataques vão fugir, vão formar outros mocambos, e isso vai durar até mais ou menos 1710, que é a data do registro histórico, tá? Onde o quilombo, não é, os seus mucambos, eles são totalmente desfeitos. Tá? A outra revolta vai acontecer na Bahia,
E vai ser um dia de revolta, tá? Qual é interessante? Isso já é em 1835, no Brasil Império, tá? Período regencial, tá? O objetivo, libertar a população escravizada de uma religião. Então foram os Imalê, do idioma Yorubá, que significa muçulmano. A revolta dos malês é uma revolta interessante. Como eu já falei antes, na África, a escravidão é escravidão por guerra. Os malês, né, para nós, os malês, né, o Imalê, os Imalês, né, vão perder uma batalha, alguns vão ser escravizados. Ao serem escravizados, não é, são vendidos para cá, e eles têm uma característica muito importante: eles sabem ler e sabem escrever, não é? Eles em árabe, mas sabem ler, sabem escrever, são cultos, são organizados, falavam em árabe, não é? Então eles têm assim um diferencial. Por que é importante entender isso? É importante entender porque muitas pessoas ainda acham que é, a, a, a África é um país, a África é um continente formado por inúmeras nações, não é? Inúmeros reinos. E eles vão entrar em guerra entre si. Assim como na Europa, a França luta contra a Alemanha, a Inglaterra contra a Holanda, você vai ter na África as cidades, os reinos, o reino de Gana, o reino de Tumbucto, da cidade de Tumbucto. Você vai ter essas pessoas, esses reinos, perdão, se degladiando, lutando entre si. Lutando o quê? Por espaço, lutando por comida, lutando por riquezas, lutando por controle, por poder. Isso assim, comum naquele momento, tá? Então, você vai ter esse entendimento. Os imalês perdem a batalha, são escravizados, são trazidos por serem mais organizados, porque são de uma única etnia, não que os outros não sejam organizados, é porque havia uma prática que os contrabandistas portugueses, ingleses, holandeses vão fazer, é misturar etnias entre os lotes dos escravizados, para justamente dificultar a sua comunicação e dificultar a rebelião. Não é? O que não vai acontecer com os malês, porque todos eles fazem parte, não é, de uma mesma etnia, falando uma mesma língua, não é, tendo, né, uma melhor forma de organização, tá? Porque você vai ter os africanos vindo nos barcos negreiros, várias etnias, e os portugueses, principalmente, vão preferir colocar etnias juntas que se odeiam. Não é etnias, não é povos que são inimigos milenares um dos outros, não é? Para justamente dificultar essa união, tá? Isso é uma forma de garantir, não é, que a escravidão seja efetivada da forma mais fácil possível, né? Dividir para conquistar, tá? Como acabou? Acabou com menos de 24 horas devido à ação das forças policiais na Bahia, beleza? Então você vai ter essa característica. Perdão. Como é que vai ser a punição dos envolvidos? Vai ser a prisão, tá? Com os trabalhos forçados, açoite, pena de morte, não é? Alguns vão ser deportados para a África de volta, tá? Vão ficar nos países que hoje são, não é? Índia, Nigéria e Benin, né? Que na época era o reino de Daomé. Particularidades dessa revolta: ela vai ser organizada por escravos nascidos na África, de religião muçulmana, que vão saber ler e escrever em árabe, como nós já falamos, que durante essa rebelião vão usar amuletos contendo passagem do Alcorão. Por causa dessa revolta, no mesmo ano foi aprovada em Salvador uma lei que determinava que todos os africanos escravizados suspeitos de envolvimento em rebeliões seriam deportados para a África, tá? Então você tem essa característica. Bem, a primeira questão aí: no Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Sobre os quilombos no Brasil, é correto afirmar que... Aí você tem as alternativas e você vai marcar uma delas. Tá? A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio do quilombos. No Brasil, considera-se o mais importante o de Palmares, que... Aí também você vai ter as 5 alternativas. Na FUVEST, em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho
foi encarregada pelo governo metropolitano de destruir o quilombo dos Palmares. Isso se deu por quê? Então, vai ter as alternativas lá. Importante. A quarta, e se eu não acredito, não é a última não, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos escravos liderados e libertos ocupou as ruas de Salvador, da Bahia, por 3 horas, enfrentou soldados e civis armados, organizados. Os organizadores do levante eram malês, termo pelo qual eram conhecidos na Bahia da época, os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, foi o levante de escravos urbano mais sério ocorrido nas Américas e teve efeitos duradouros para o conjunto do Brasil escravista. O episódio descrito do trecho contribuiu para... Tá? Também você vai ter as alternativas aí. Na quinta, Sesgran Rio, os grupos de escravos egressos da Costa da Mina, sob diferentes identidades, Nagô, Uaçá, GG, Tapa, Gege, né? Tapa, promoveram o maior ciclo de revoltas de escravos africanos que se tem notícia na história do Brasil. O caráter de resistência sistêmica à escravidão só teve equivalente antes na Guerra dos Palmares e depois no movimento abolicionista da década de 1880. Com efeito, entre 1807 e 35, a Bahia viveu um período de rebeliões contínuas de escravos africanos, cujo ápice foi a Revolta dos Malês. Completando 175 anos, em 2010, a Revolta dos Malês, na Bahia, embora não tenha conseguido modificar a ordem escravista brasileira, teve um aspecto representativo, uma vez que... Aí vocês vão ter que montar a sua resposta. Sobre a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835, é correto afirmar que... Aí você vai ter as alternativas, tá? Esse formulário já foi postado, é só vocês entrarem lá para responder, ok? Muito bom. Bem, já sabe, qualquer coisa vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, e qualquer coisa nós vamos nos comunicando, tá certo? Um abraço para vocês, usem máscara, coloquem álcool em gel, e se bobear, essa semana ainda colocamos a aula que é dessa semana mesmo, tá bom? Um abraço para todos, até mais!